mulher, não pule esse vídeo. Calma, homem, não pule também. Mais um episódio do nosso podcast do Amor Autêntico. Hoje eu tenho aqui de convidados um casal muito especial que eu já conheço já há alguns anos e que trazem hoje uma referência, e são uma referência para muitas pessoas, e vai ser um bate-papo legal para você poder aprender como construir um relacionamento de valor. Mas antes, já peço para você, clica aí embaixo na mãozinha para cima, deixa o teu joinha, para que a plataforma ela venha expandir o alcance desse vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, clica aí embaixo nas letras vermelhas em inscrever-se, depois vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica no sininho, depois clica na palavra todas e vamos junto aqui nessa grande caminhada do amor autêntico. Estou recebendo aqui hoje meus amigos, o Bispo Joel Costa e a pastora Natália. Sejam bem-vindos, por favor. Obrigada. Obrigado, apóstolo, Deus abençoe. Olha que alegria fazer parte desse trabalho aí. Eu sei que a gente vai aprender também aqui, é a primeira vez num podcast, mas poxa, que bacana. Fiquei feliz aí de fazer parte desse projeto com vocês aí. Ah, legal. É uma conversa descontraída, mas também que visa ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento de valor. A gente sabe que hoje em dia, na sociedade que a gente vive, os valores estão muito invertidos. É verdade. Né? Hoje, eu estava até atendendo uma pessoa mais cedo, porque eu estava conversando com uma mulher, falei assim para ela, que às vezes, hoje em dia, o posicionamento de algumas mulheres, aí a pastora vai poder falar com mais propriedade, né? Às vezes o posicionamento hoje em dia de muitas mulheres começa a enfraquecer a masculinidade de muitos homens. Verdade. Né? Porque assim, é óbvio, eu sou pai de menina, tenho uma menina aqui no estúdio, vai fazer 13 anos, e com certeza você também é pai de menina, óbvio, né? E também a gente vai ser contra qualquer tipo de violência contra a mulher, assédio, qualquer outra coisa. Óbvio que a gente vai ser contra. Mas hoje em dia, pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho que tem muitas questões que estão banalizadas. Com certeza. Né? Um exemplo, esse termo assédio, hoje em dia se torna um termo banalizado. É difícil a gente tocar muitas vezes no assunto, mas eu não termo polêmico eu falo. Mas é verdade, porque assim, hoje em dia, qualquer coisa parece um assédio. E o que acaba acontecendo com isso? O que é assédio de verdade passa a ser tratado como qualquer coisa. Exatamente. É como se as pessoas dessem mais ênfase ao que é errado e o que é certo passa a ser contra, né? Exatamente. Então Banal, fica né? aquela coisa controversa. A gente conversa muito isso, eu e a pastora, a gente conversa muito sobre isso, ainda mais agora com 2 filhas aí. O mundo atual que a gente vive, não espiritualizando nada, mas sim. tem sido mais difícil. Com certeza. Tem sido complicado. Se você for ver a sua época de escola, a minha época... É bem diferente. É muito diferente. Então a gente sempre tenta conservar da melhor forma, ensinando, falando, para aprender agora a viver neste mundo banalizado do jeito que está, transtornado do jeito que está, apresentando a elas, né, meu amor, os princípios e valores. Porque o problema hoje está sendo o valor. As pessoas não conseguem mais valorizar aquilo que realmente tem valor. Tem valor, que exato. é a família, que é a casa, que é você estar num local onde que você se sente seguro. Porque muitas das vezes a gente quer construir algo muito miraculoso, né? Eu quero ter a casa, eu quero ter o carro, mas aí você se esquece daquilo que realmente tem valor para sua casa, né? O que realmente tem valor para sua família. Onde a gente tem visto casamentos sendo destruídos, e você vê, a pessoa tem condições, a pessoa tem uma vida financeira abençoada, a pessoa tem uma estrutura, mas ela não consegue encontrar o valor autêntico, né? Igual o senhor tem falado. Exatamente. Porque não tem como você querer ter um relacionamento de valor, você construir uma família realmente de valor, se você não der ênfase para os princípios. Exato. Né? Então, os princípios, ele faz parte de tudo na nossa vida. Né? Na educação dos filhos, no relacionamento, no trabalho, em todos os lugares estão os princípios. Então, se a gente não colocar esse valor no que realmente deve, não consegue construir algo. Eu terminei meu curso de psicologia, graças a Deus, foi um trabalho. Aí, que legal. Foi difícil. Mas uma das teses, a última tese que eu fiz de psicologia, eu estava até vindo no carro conversando com os amigos falando sobre isso. Falando sobre a Índia, que me surpreendeu muito a informação que eu recebi. Porque a Índia é o país no mundo que tem o maior índice
psicológico, Olha aí. onde as pessoas têm um maior controle Tá vendo? psicológico. E por que isso acontece? Porque a Índia, na tradição que é milenar que eles vivem lá, é o seguinte: cada pessoa nasce numa certa casta. Uhum. Então tem casta que vai ser pobre para sempre, tem casta que vai ser rico para sempre, tem casta que é classe média para sempre. Então as pessoas elas não têm expectativa, tipo assim, a necessidade Sim. de ter o melhor, ter a melhor casa, ter o melhor casamento, ter a melhor esposa, ter o melhor marido. E isso faz com que as pessoas acabam enxergando o mundo com outros olhos. E o professor, esse neurocientista, esqueci o nome dele agora, estava dando essa aula, ele estava falando sobre isso, que o que destrói hoje relacionamento, a maioria dos relacionamentos, é a expectativa que a pessoa coloca sem ter necessidade. Isso a gente sempre fala, né? É Exatamente. muito real isso. Né? Sem muito ter real. porque assim, ninguém tá te obrigando a ser a melhor esposa, ninguém tá te obrigando a ser o melhor marido, ninguém tá te obrigando a escolher a melhor pessoa, porque a melhor pessoa não existe, Não ninguém é existe, melhor. Nunca vai existir. Exatamente. Sempre vai ter alguém melhor que você. Exatamente. Né? Sempre você, eu sou tudo, eu sou isso. Não, sempre tem alguém melhor que você em inteligência, em beleza, em qualquer coisa. Entendeu? Só que as pessoas hoje querem fazer... Por exemplo, ele fala sempre muito isso. A pessoa, ela quer ser feliz quando ela encontrar um relacionamento, né? Exato. Por exemplo, se eu me casar, eu vou ser uma mulher feliz. Se eu conseguir, né, me envolver com uma pessoa, eu vou ser feliz. A pessoa, ela não consegue entender que primeiro ela tem que ser feliz com ela mesma. Exatamente. Né? Até porque tem gente que é Com ela casada e não é mesma. feliz. Exatamente. Exatamente. Então, enquanto a pessoa não entende isso, não consegue ter uma felicidade. É tudo artificial. Nos dias de hoje, por exemplo, as pessoas querem encontrar o amor perfeito, né? Isso. O amor perfeito é só o de Jesus mesmo. Verdade. Ele é o amor perfeito. Mas você não acha que esse é um problema que a rede social trouxe pra gente? Com certeza. certeza. Só que por isso que a gente não pode se deixar levar por rede social. Exatamente. Porque a rede social como é que é? É o atrativo. Ninguém Porque vai a mostrar rede coisa social, ruim. eu vou mostrar o meu Vai, melhor. Não vai. Mas eu não sou o meu melhor o dia inteiro. entendeu? Exatamente. É Mas isso ninguém aí. vai mostrar. Ninguém vai assim. mostrar o dia que você acorda cansado pra Exato. caramba. Você fala, poxa, não, Que não vou quer nem lá. escovar o dente. Acho que é. verdade. Mas a pessoa não, ela só quer ver aquele entretenimento. Isso aí. Ah, não, mas poxa, às vezes a pessoa vê lá na rede social um casal que tirou uma foto lá na Disney Isso aí. e tal, aí todo mundo, não, eu vou conseguir isso aí também. Só que você tem noção do sacrifício que essas pessoas fizeram Pra chegar onde ela tá hoje. pra né? chegar lá, que de repente essa foto tá só na frente. Verdade. Porque pra entrar tem que pagar, pra você entrar nos brinquedos tem que pagar. Verdade. Então, quer dizer, aí ela entra naquela atração de querer ter aquilo por conta do entretenimento da rede social, mas não é. Amar é muito mais além do que as coisas perfeitas. Você também tem que amar os defeitos. Exatamente. Você tem que saber respeitar. Então, eu acho que um relacionamento, ele se torna real quando você expressa os seus defeitos e a pessoa te entende. Sabe o que eu falo para as pessoas? Eu costumo afirmar assim: você só sabe se você realmente ama uma pessoa se você primeiro admira, respeita e entende. Se você não admira, você não ama. Se você não respeita, você não ama. Se você não entende, você não ama. Qualquer outro sentimento que você tem não é amor. Pode ser uma paixão, pode ser qualquer outro tipo de sentimento. Mas amor, porque amor sem admiração não é amor. Não é. Não é, amor? Amor sem respeito não é amor. E amor sem entendimento, porque o entendimento que eu coloco é a compaixão, né? Boa. É empatia. Você se colocar no lado da pessoa, no lugar da pessoa. Porque tem dia, Saber obviamente... o que a pessoa tá passando. Vocês são casados há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Tem dia que a Natália tá mais É claro. feliz, tem dia que ela tá mais... E mulher tem mais isso. Né? mulher tem Mulher mais tem disso. mais isso do que homem. Né? Claro que é. Porque É vamos verdade. supor, a gente precisa entender o seguinte: ela como mulher tem que entender a gente como homem. Isso aí, E a exatamente. gente como homem também tem que entender ela como mulher. Exatamente. Esse é um mix realmente- de sentimentos, né? Porque a entre rede os social dois. hoje, ela faz o seguinte, ela faz com que a mulher queira ser entendida, mas sem ter necessidade de entender. Exato. E aí não funciona, porque é uma matemática que não, Desigual. que não fecha. Não fecha. É uma matemática que não Não fecha, vai dar certo. né? Não vai dar certo. Mas, por exemplo, a gente estava falando até no carro sobre isso, né? Meu Deus, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar, cara? Que coisa. Mas olha só,
Tem muita coisa para falar. Claro. Tem muita Claro. coisa. Isso é relacionamento. Exatamente. Isso é relacionamento. Relacionamento é o quê? Eu poder entender o que está acontecendo com você. Exatamente. Eu sentar e a gente conversar e entrar em um comum acordo ali, numa decisão. Se for errado, poxa, vamos resolver isso que está errado. Mas que Se for- resolva, né? que Mas que resolva. resolva. Se for certo, poxa, então vamos colocar mais força nisso daqui. Exato. Ah, estamos com dúvida acerca disso, daquilo. Então, cara, vamos estudar uma melhor forma. Então, acho que um casal, para conseguir segurar um relacionamento, a principal coisa que eles devem levar é o relacionamento, a conversa. A conversa. o sentar na Comunicação, mesa. né? O Hoje sentar em na dia mesa e você falar, ó, vê que- vamos colocar um negócio a limpo aqui. E tá tudo tão assim, tudo tão corrido na nossa vida, É. que aí A gente muitas vive a das geração vezes... do fast food, né? não Aí funciona. o que as pessoas querem fazer? Querem que o relacionamento também seja pra já, né? Uhum. Tá brigado? Não, depois resolve. Vamos seguir, depois a gente resolve e tal. E não é assim. Você tem que resolver naquele instante, porque você vai deixando, vai acumulando, vira uma bola de neve. Quando você vai ver, já tá um pra cada lado, tá um dormindo num cômodo, o outro tá dormindo no outro quarto. E quando você vê, o relacionamento já tá destruído. Então, uma coisa que até foi ele que impôs no nosso relacionamento, o quê? Não tem como a gente entrar numa situação onde a gente não concordou um com o outro e você ir dormir brigado. Se você dormir um dia brigado, você vai dormir uma semana inteira. Não tem condições. Não vai ser resolvido. Não vai ser né? resolvido. Verdade. Então, ou você resolve naquele momento, ou se você vier pela correria, não. Vai demorar muito essa conversa, né? Vai demorar, sei lá, 1 hora, 40 minutos de conversa. Eu tô muito corrida, é melhor eu fazer outra coisa. Mas se você coloca como prioridade o seu relacionamento, então você tem que resolver aquilo naquele instante para que você não venha colocar um relacionamento numa bola de neve imensurável, né? E mesmo. quando você for ver, já não tem mais nada que aproveitar, não tem mais proveito E nenhum. o conhecer e o entender. Porque a gente atende muitas pessoas, o senhor também deve atender muita gente assim. Sim. E 90% do sofrimento dessas pessoas é o quê? Vida sentimental. Exatamente. Vida sentimental, relacionamento, né? Então, Eu brinco que São Paulo é a capital das oportunidades e do problema sentimental. Não tem como. e é verdade. Você vê, mas por quê? 90%. Porque a vida sentimental já está falando, envolve o quê? O sentimento. Exato. E por que as pessoas muito sofrem nisso? Principalmente mulheres. Por quê? Porque a mulher é mais sentimental. Uhum. Então ela entra num relacionamento e o que acontece? Ela abre o sentimento dela. Ela expõe o sentimento dela. Então, quando você for ver, a pessoa já está entregue nos braços da outra e a intenção da outra não é igual à dela. Uhum. Então é aonde entra a destruição. Como é que fala? A pessoa fica com aquele sentimento, poxa, não é o que eu pensei. Porque no primeiro momento, você falou uma coisa, agora você já está falando outra. Já mudou. Já mudou. Então, não tem como você descobrir, conhecer uma pessoa em um instante. Em um dia de conversa, em 2 dias de conversa. Você tem que conhecer a pessoa no relacionamento, no dia após dia. Então, a gente não foi demorado, né? Não, acho que a gente... Foi rápido. Acho que a gente namorou e casou em 7 meses, acho. Mas tudo sentando, conversando e expressando o futuro. Sim. Agora vamos entrar na parte que é melhor aqui, mais Agora. alegre. Como é que vocês se conheceram? Ah, nossa, longa A história. história é longa, hein? Ah, você que conta. Vamos lá. Quer começar você? Não, você fala. Então vamos lá. Deixa eu ver. Como é Eu que era você vai pastor na falar? igreja, né? Naquele sistema de igreja que o senhor conhece, aquela coisa mais regime. Quiser falar o nome dele, pode falar, não tem problema Regime também não, fica à fechado. vontade. E aí, o que aconteceu? Eu fazendo os cultos e tal, aquela coisa, solteiro. Então foi aonde eu estava fazendo um culto, inclusive era até uma campanha da justiça e tal, aquela coisa, aquele movimento de fé. E aí foi quando a primeira vez que eu vi ela foi exatamente nesse dia. Já olhou, já? Ela subiu no altar, aí eu olhei ela do altar, eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda. Que benção. Olha a justiça chegando. Deus é justo. E ela, né, subindo e tal. E é impressionante. Não tem como. Você, quando gosta de uma pessoa, você não tem como você esconder, esboçar Aham. nada. Mas, enfim.
Eu estava ali como um pastor, você tem que se impor, né? Você tem... E tem gente que tem aquele pensamento de pastor, né? Não, o pastor é como se fosse um super-herói. É um anjo. É o super-herói, é o Batman. A gente é ser humano quando Como qualquer outra temos pessoa. sentimentos, temos tal. E o que aconteceu? Eu me apaixonei por ela naquele momento. Já olhou e já falou, rapaz, Você é vê ali. que coisa, gente? Olha só, Você vê? que benção. A É ovelhinha. diferente. Aí o que aconteceu? Ela foi lá, cumpriu o voto dela lá, abençoei ela no altar. E aí eu até profetizei na vida dela. Falei, Mas a profissão não vê sentimental já, não? a Cíntia diz o Senhor. Então, você vê como que tem dois lados, Não, mas né? não foi. Da história. Tem Não foi dois bem lados assim, da não. história, né? Porque pra mim é diferente. Não, fui bem posicionado ali, orei e abençoei a vida dela. Tava brincando. Mas eu abençoei a vida dela ali e tal. Se eu não me engano, eu até falei algumas coisas acerca da vida sentimental, não foi? Na verdade, o que acontece? Eu era um pouco mais cética, né? Eu vim de um outro tipo de ministério, né? E cresci na igreja, tudo certinho. Só que aí, passei por uma diversidade. Eu era muito nova ainda, né? Também. Quando conheci, 20 anos. Então, dava na faculdade ainda, tudo. E aí, super nova. E eu fui mesmo em busca de uma resposta, de um resultado, né? Meus pais estavam frequentando aquela igreja naquele período. E eu queria até ter ido no culto principal, que era culto da manhã. Mas aí, por conta da nossa outra igreja que a gente frequentava, então a gente ia lá de manhã e ia na outra de noite, né? Aí meu pai falou assim, não, então vamos à noite, você cumpre o seu voto, então, né? Não faz transferência, você cumpre na igreja. Aí nós fomos, né, pro culto e Olha era o plano ele. de Deus aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Entendeu? Vai de dia não, vai de noite. E aí era ele que fazia o culto da noite, mas eu não o conhecia. Não né? sabia quem era. Nem sabia quem era. Tanto que aí meu pai, até porque na época, no programa da televisão, o pastor falou assim, eu que vou estar de noite, né? Então eu falei pro Pastor meu pai. presidente, né? Eu falei pro meu pai, então vamos, porque ele vai estar lá, né? Então dá pra gente cumprir o voto e ser culto da abençoado noite. por ele, né? Aquela coisa da gente, né, querer que seja o pastor que, né, você admira líder, ali, né? né? O líder, né? Te abençoar. E aí, quando Joel entrou, né, no altar, tudo, orando e tal, meu pai na hora me cutucou, tipo, tá vendo? Ele nem veio, né? Vai ser outro pastor. Eu falei, pai, mas tá bom, né? A gente já tá aqui, tudo bem. Quando chegou o momento, né, da liturgia do culto, eu fui, cumpri meu voto, né? E aí, Deus usou ele pra falar comigo. Então, assim, ele lembra de mim dessa parte, né? Assim, ele fala que eu subi no altar e tudo, mas o que eu lembro é o quê? Que ele foi usado, né, pra falar comigo, e aí eu fiquei muito impactada, porque isso não acontecia com muita frequência, né, na minha vida e tal. E aí, fiquei muito feliz, né? Naquele instante, fiquei muito feliz. O meu pai passou a frequentar os cultos de domingo à noite, né, naquela igreja, e a gente se desligou do outro ministério que a gente frequentava, e aí eu falei pro meu pai, bom, pai, então, já que a gente vai ficar aqui, então vamos ficar aqui, tudo ficar firme. Só que ele já tinha contato com meu pai, Olha. entendeu? Eu não sabia. Só que ele não tá. sabia Entendeu? que meu pai era meu pai, entende? E aí foi quando um dia o meu pai, no final da reunião, foi lá, pediu atendimento, meu pai só pra cumprimentar mesmo, meu pai tinha pegado uma afinidade com ele. Aí eu tava junto. Eu tava junto com meu pai. E aí foi quando ele disse que descobriu que eu era filha do meu pai, né? E aí começou a me seguir no Ou Instagram. seja, E aí eu ganhei fiquei. primeiro o pai, meu amigo. É. Eu já fui na raiz do problema. Aí a gente gostou muito da reunião dele, né? Nossa, ele virou nosso pastor mesmo, pastor da nossa família. E foi muito maravilhoso tudo. E foi quando ele começou a me seguir no Instagram, né? Na verdade, que eu nunca pensei na minha vida que ia falar com ele. Era uma pessoa que era uma fila quilométrica pra conseguir falar com ele. Não conseguia ter acesso a ele, assim, facilmente. E aí, pra mim também, ele era casado, que qual pastor, né, numa responsabilidade como ele, seria solteiro, né? Era bem difícil isso. E aí, foi quando ele me seguiu no Instagram, aí eu, nossa, mãe, você não acredita, o pastor Joel tá me seguindo. E tal, ela, nossa, será que ele gostou de você? Desse jeito, minha mãe, né, bem direta. Aí eu falei, imagina. Mãe águia, meu amigo. Não, mãe, nunca na minha vida, jamais eu vou namorar com um pastor e tal. Não, esquece isso, tudo. E aí, Também tem essa parte. né? tem toda essa situação também, né? Eu falei, não, né? E eu lembro que aí E meu período- tio era pastor, então eu É. falava, poxa, acho que não é pra mim, né? Cuidar de uma igreja e tudo. e teve Quero até- continuar sendo uma obreira fiel à casa do Senhor, né? Aí teve até o período que o seu pai chegou pra mim e falou assim, pastor, mas até então nunca teve assunto assim, sobre relacionamento e tal. O que aconteceu? Aí o meu sogro chegou pra mim e falou, pastor, eu queria receber a bênção, a cobertura espiritual do líder e tal. Aí, enfim, eu fiz Quando a gente se desligou, né? o intermediário e Na outra igreja. conectei eles, né? Aí o pastor abençoou eles. Quando ele abençoou eles,
Aí ela tava junto, É. tava a família junto. Quando virou as costas que saiu, o meu líder chegou pra mim e falou assim: ô Joãozinho, essa mulher é de Deus pra ti, rapaz. Ó, Por que você não ora com ela? Eu falei, falei Mas pro- era membro, pro tava meu líder, chegando né? agora naquela igreja, Eu né? falei pro meu líder, eu pedi do senhor uma ordem. Tô aqui pra servir, pra obedecer. eu nem queria, Eu nem mas queria, mas já que o senhor tá mandando, né? Como eu sou um cara me deu obediente, autoridade, É. aí foi quando eu já chamei logo ela, pra conversar mesmo. já chamei A gente, logo. a gente já tava bem amigos, né? Porque eu ia nos jovens, às vezes ele fazia a reunião dos jovens. Verdade. Aí tinha alguns encontros de jovens, a gente tinha bastante amizade, assim. Ele junto com outro colega dele, eles sempre iam lá na faculdade que eu estudava, Isso. reunia com os meus amigos e tal. A gente pegou uma amizade mesmo, então a gente já Aí aqui que conversava. foi o maior desafio. Já conhecia, né, a vida um do outro, né? Eu mostrava pra ele os meus resultados, que eu era muito empenhada, tal, não sei o quê. E aí, foi quando a gente já era amigo e ele falou isso pra mim. Aí, quando ele falou isso pra mim, né, que o líder tinha dito isso e tal, e ele sentiu da gente orar, eu falei, nossa, mas como é que funciona, né? Que eu também nunca nem me envolvi em relacionamento algum, né, e tal. Aí ele falou, a gente vai orar, a gente vai pôr na oração e o que for pra ser, será e tudo, né? Na sua opinião, como mulher, como é que tem que ser a abordagem de um homem pra chegar numa mulher? Então, eu acho que, assim, o que foi... o ponto-chave, assim, do nosso relacionamento foi essa situação da amizade, entendeu? Tipo, eu já gostava muito dele como meu amigo, eu confiava nele como Mas uma você queria ser pessoa... amigo mesmo? ou- Ah, vamos se dizer que não. Então, Vamos se você dizer vê que como não, mas a gente foi respeita, né? Claro, é isso aí. Mas a gente respeita, É isso nunca aí. entrei nesse assunto. Respeito acima de tudo. nunca. Enquanto Não tinha uma brecha. enquanto meu líder não falou nada e também nunca rolou o assunto, Uhum. nunca falei Até nada. porque ele sempre fala o quê? Que ele achava que era meio que impossível, porque na época, Exatamente. tipo, Você sabe como é você que é. poderia Aquele orar- sistema orar rígido, com uma moça que fosse obreira, né? Essas de coisas assumir assim. igreja, de ir pra É, um canto pro eu outro. era Eu membro, falei, né? poxa, eu acho que não Essa vai... pessoa, ela tem a vida dela, os planos Entendeu? dela, os objetivos É. dela. Vou acabar com a vida dessa menina, meu Deus. É o que a gente pensa. Sim, e fala, sim, poxa, sim. é uma renúncia, é muito difícil. Uhum. Sim. Então nunca cheguei nesse assunto. Mas quando o líder liberou a gente de conversar, de se conhecer, aí foi quando eu cheguei nela e já falei logo. Chegou e falou logo. Já falei logo. Você Falei, acha ó, que essa é a postura correta de um homem? Chegar e falar. Eu acho que o cara tem que preparar o terreno. Claro né? que tem. Não, digo chegar e falar, não, claro, não chegou agora, Sim. eu quero falar, não. Até Preparou, porque... Mas no momento que ele tem Ser a direto. oportunidade, Se tiver a oportunidade, é tem que direto. falar. tem que falar mesmo, já tem que porque... falar porque ele já fica sabendo logo. É. Se tiver Sim ou expectativa, não? vai. É. Se não tiver, já sai fora. Tá tranquilo também. Chora Entendeu? sozinho, depois passa. Fica lá na angústia e depois se resolve. E, Depois e isso é passa. importante sobre esse posicionamento, porque tem muita gente que fica... nem, não sabe se vai, se não vai, fica aquela dúvida, aí fica alimentando um sentimento que pode ser que não dê Entendeu? certo, aí também pode perder uma outra oportunidade, Aí porque você tá tem que, investindo em nessa hora, alguém, tem que ser né? pé no chão, né? verdade. Então, assim, calhou da gente tava bem amigo, né? Também um momento em que... É que assim, eu fui uma pessoa muito... eu não tive um outro relacionamento, entende? Então, assim, eu era muito focada só nos meus estudos, entendeu? No meu trabalho, e só isso mesmo, e focada na igreja. Eu era uma menina de igreja mesmo, que só estudava e trabalhava. Então, não tinha muito acesso, né? Eu não dava também essa ênfase, né? Essa liberdade para Essa liberdade e tal. Então aí era isso. Então ele se adaptou com o meu jeito, a gente pegou essa amizade, foi quando ele me falou. Quando ele me falou, tipo, me gelou, né? Eu falei, gente, e agora? O que meu pai vai pensar disso, né? Será que meu pai vai achar aprovar legal, isso? né? Eu namorar um pastor, né? Tudo. E meu pai tinha um carinho muito grande por ele, né? Minha família inteira já conhecia ele como nosso pastor. Então, falei pra ele já de primeira, o que meu pai disser, então a gente vai estudar, né, a possibilidade. Se meu pai achar que é bacana pra mim, então eu quero sim, vamos orar, né, E tal. como é que era o seu relacionamento com seu pai? Muito próxima, né, então até hoje, né, sou muito próxima do meu pai e da minha mãe, e aí eu tinha essa facilidade de falar mais com meu pai, mesmo que a mulher é mais chegada com a mãe, Uhum. mas como meu pai que sempre me levava para os estudos, meu pai que sempre me levava no trabalho, então tinha esse tempo, né, de falar com ele. E aí eu lembro que quando eu fui falar com meu pai, eu já fui direto também. Eu falei, olha, pai, eu acho que eu tô gostando do pastor Joel, tal, né? E ele falou pra gente orar. E o que o senhor acha?
que for de Deus, né? Se for de Deus, vai dar certo, filha, né? Você não pode esquecer que você tá estudando, que você tá focada nos seus estudos. É isso mesmo que você quer? Você sabe que vai ser uma vida de renúncia. Nessa altura você já estava na faculdade, trabalhando? Já. Tá ouvindo, já né, trabalhava, filha? já. Faculdade, trabalhando. Quando eu entrei no escritório, eu tinha 15 para fazer 16 anos e foi o único lugar que eu trabalhei até hoje. Então, assim, tinha uma carreira, né? Uma expectativa de carreira muito grande, muito boa para uma idade tão nova que eu tinha, 20 anos, 21 anos, mas que já era uma pessoa grande em profissão, né? Então, meu pai já falou para mim de cara, você sabe que vai ser uma renúncia, você vai ter que abandonar tudo. Como é que vai ser? Você tá pronto para isso? Eu falei, pai, eu tô pronta para isso. Né? Tô preparada para isso porque eu sei que também lá mais para frente eu vou poder me aperfeiçoar nisso que eu gosto e vou ajudar outras pessoas. Então, beleza. E foi assim que aconteceu. E aí, rapidamente, assim, em questão de uns 3 meses, a gente orou. E aí, o apóstolo abençoou nosso namoro. E aí, a gente começou a namorar. E aí, com pouco tempo, já fiquei noiva dele e já casei. Então, foi bem rápido mesmo. Mas, assim, eu aceitei aquele propósito sobre a minha vida. Entende? Eu tive uma maturidade, assim, com pouca idade, pra aceitar aquilo e saber que era o certo. Que eu não tava caindo numa furada. Porque também já vi muitas pessoas como eu nessa situação que caiu numa furada. O relacionamento não durou nada. Não deu certo. Né? Não deu certo e foi frustrado. Mas ali eu senti uma certeza, entendeu? Eu, mesmo que era nova, eu senti uma maturidade nele, por ser uma pessoa muito vivida já também, que era novo. Acho que você tinha 23, né? Porque a gente tem 3 anos de diferença. Eu tinha uns 20, ele tinha uns 23, então também era muito novo, né? Um homem de 23 anos nem tem a maturidade de uma mulher, né? O senhor vai saber mais que eu. A cabeça do homem parece que demora um pouco mais para evoluir, né? A menina, ela sempre evolui mais rápido, né? E aí, isso que aconteceu. A gente casou e não foi também só flores, né? Eu também passei por muitas situações dentro da igreja, né? A gente passou por muitas lutas, muitas provações dentro da igreja no nosso relacionamento. A gente era muito novo. Diz uma coisa aqui, polêmica aqui, polêmica, hein? Agora. Por que casal bonito sofre na igreja? Boa pergunta. Olha, Me responda aí. nunca pensei por esse lado. Pois é. Não, Nunca pensei porque, por esse lado. rapaz, assim, pode ver, o casal bonito sempre sofre. A mulher sempre é pombagira. O cara sempre é drogado, é mulherengo, não sei o que lá. Verdade. E as pessoas nem conhecem a vida do Sabe da cara, história. não sabe a história. A gente teve muitas situações, né? Muitas Vai inventar situações tanta coisa. e muita calúnia, né? Muita coisa que a gente via que era mentira. E a gente vivia muito junto, porque a gente tava junto na igreja, né? A gente tava sempre junto. E aí inventava um montão de histórias e eu tive legal muita isso. maturidade, porque eu era bem nova, né, assim, pra passar por aquilo. Eu mesma, quando eu paro, assim, pra pensar, lembrar daquelas situações, eu falo, gente, tem muitas pessoas que com menos não conseguiria ter segurado a peteca, assim, vamos dizer, né? E ele teve muito discernimento pra me instruir, né, diante das situações. Então, logo no começo do nosso relacionamento, antes mesmo da gente se casar, ele já falava pra mim. Ele, olha, a gente vai passar por muitas situações, porque vão tentar te tirar de mim, vão tentar separar a gente, vão fazer questão do nosso divórcio, né? Aí eu falava, mas nossa, mas a gente não tá dentro da igreja, né? Aí é onde que a gente fala que tem pessoas que às vezes não se aproximam do evangelho por conta das disso. próprias pessoas dentro da igreja, né? Tem muitas pessoas que fazem com que o E evangelho... não é o evangelho. É, Os evangélicos. os evangélicos, Exatamente. os religiosos, né? Que levam isso. Então, a gente conseguiu passar, né? A gente passou por muita situação. Hoje a gente tem uma família, né? Eu tenho 2 filhas. Então, a gente conseguiu consolidar um relacionamento na rocha. E muitas pessoas queriam que fosse o quê? Consolidado na areia, né? Que era pra não ter... Acho que com menos de 6 meses já era pra gente ter se separado. Com 6 meses de casamento. Entendeu? E não porque foi lutas entre eu e ele, mas pessoas Coisa que externa. causaram problemas, A entendeu? gente estava resolvido. A gente tava Por resolvido. isso que a gente conseguiu passar por isso. É verdade. Porque se é um casal desestruturado, não entra. Não ia aguentar. Não entra. Só que a gente está falando isso, um assunto meu, que a gente é da igreja. Sim. Mas tem pessoas também que não são da igreja e passam por Pela isso, mesma coisa, Exatamente. sim, né? com No, certeza. no trabalho, na empresa, enfim, no meio da família. Então, por isso que eu volto a dizer, sobretudo a mesa, o compartilhar tem que ser sempre. Tem. Diálogo, Tem que ter comunicação. o diálogo, tem que ter a comunicação, porque senão você, como homem, vai sofrer, ela, como mulher, vai sofrer mais ainda,
e vocês não vão conseguir ter esse relacionamento. E entender também, muitas vezes, que comunicação não é imposição. Exatamente. Né? Quando a gente fala de resolver problema entre casais, às vezes o casal confunde, a mulher, o homem confunde. Quer resolver um problema, mas ele não quer resolver o problema. Ele quer jogar na cara do outro. Ou quer que faça do jeito que ele quer. Exatamente. Não quer resolver, não quer chegar a um consenso, não. Ou é do meu jeito, Isso. ou então não presta. É isso mesmo. Eu já acho que nisso aí ela teve muita sabedoria. Porque a gente, como homem, a gente quer resolver. Do nosso quer jeito. bater na mesa, quer falar, quer tal. E ela sempre usou muita sabedoria nisso. E foi aonde aquele ponto de vista do homem muda. Em mim foi assim, né? Quando você tem a sabedoria né? Então aí é onde você consegue ser mais maleável no relacionamento, né? Não sei se a gente pode falar sobre isso agora. Pode, claro. Pode falar. E é isso. Por exemplo, já teve muitas situações de eu falar, não, ó, tem que fazer isso dessa forma. Tem que ser assim. Tem que ser assim. E ela, olha, se fizer assim, vai dar errado. E aí você quer fazer o quê? Mas por que vai dar errado? E tal. E você quer resolver naquele jeito forte, né? E aí era onde ela sempre ficou na dela. E eu ia lá e o quê? Me arrebentava. Entendeu? Aí volta mais humilde. Aí me arrebentava. Mas aí que tá, aqui que tá o negócio. Eu me arrebentava e eu não queria dar o braço a torcer. Caramba, meu. Difícil, a né? mulher acertou. Deu errado, mas a culpa não foi minha, não. Se tivesse feito do jeito que eu falei. Aí você. Não, eu não vou aceitar ter que chegar nela lá, que você não quer. Chegar na minha esposa e falar, poxa, você tá certa. Entendeu? Você tava certo. Mas muito pelo contrário. É onde ela vinha com a sabedoria dela, abraçava a situação e tal. E em um momento oportuno ela falava, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra você assim. Aí abre a sua mente, entendeu? Então já nas próximas, eu não vou agir dessa forma. Então, eu percebo pela conversa de vocês que a Natália é autodidata em inteligência emocional. Né? Você já tinha lido alguns livros, coisa assim? Não. Nada. Não. Mas eu acho que ela pegou isso muito do pai dela. Eu acredito que mesmo a minha criação em casa, né? Meu pai e minha mãe, eles têm muito esse valor, assim, né? Eles têm um valor no relacionamento deles que é, assim, mensurável. É uma coisa que você se inspira mesmo. É um exemplo. Sempre foi um exemplo. Sempre foi um exemplo pra gente. Nunca vi na minha vida inteira o meu pai discutir com a minha mãe. Entendeu? A gente sabia que tinha alguma coisa de errado, mas que aí na hora que eles entraram no quarto, eles se resolveram lá. Entendeu? Nada na frente dos filhos. Nunca eles discutiram uma situação na minha frente, na frente do meu irmão, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre vi e eu priorizei isso pra minha vida. E quando eu falava, né, que eu queria um relacionamento que fosse, então, espelhado nos meus pais, né? Porque eu nunca vi meu pai levantar a voz pra minha mãe. Nunca na minha vida minha mãe levantar a voz pro meu pai. Você então, acha que os homens e as mulheres trazem muito isso pro com relacionamento do que certeza, vem dos com pais? Com certeza. Hoje, o maior problema, eu posso dizer isso pro senhor, que um dos maiores problemas que a gente pode sentir em relacionamentos é quando você vê um filho, uma filha que conviveu num relacionamento abusivo, num relacionamento de briga, de xingamento, de falta de respeito. Isso influencia muito. Eu falo muito isso, eu sei que nem todo mundo que segue a gente é evangélico. Sim. Então a pessoa tem a vida dela, pode xingar o palavrão dela, é direito dela. Eu não posso opinar sobre isso. Mas eu acho que entre um casal, mesmo não cristão, o palavrão é uma coisa que... ofende, né? Ofende. Porque depois vai passar, aquela discussão vai passar, vai acabar. Mas as palavras... E aí no momento que você tiver calma, você não vai lembrar. Exatamente. Que a pessoa te chamou daquilo. Exatamente. Sabe? Eu acho muito agressivo, né? Então, quando a gente fala relacionamento abusivo, tem gente que acha só quem é espancado, né? Quem bate e tal. Mas as palavras, elas ferem muito. Relacionamento abusivo, muitas das vezes, é um xingamento. Falta de apoio. Sim. Que muita mulher não percebe isso. Que a falta de apoio, muitas das vezes, é mais abusivo do que uma agressão. Com certeza. Né? E também pelo lado da mulher. Também. Porque a gente vê, né? Só a mulher coitadinha, né? Não, abusada. não. Mas e o homem? Tem muita mulher que não valoriza também o esposo. Por exemplo, o cara chega cansado do trabalho o dia inteiro, ralou lá o dia todinho. Aí a mulher quer só atenção, né? Não quer que ele não faça mais nada, quer dar atenção pra ela e tal. Mas você não pode pensar que ele tá cansado também. E às vezes quando o cara não dá essa atenção, ela acha que é uma ofensa, né? Exatamente. E não tem nada a ver. E isso faz com que a mulher tá agindo de uma forma abusiva com o seu esposo. Então, tem os dois lados em tudo.
Então nenhum casamento ele se destrói sozinho, só porque o homem falhou. Claro que não. Só porque a mulher falhou. Não. Um relacionamento se destrói porque os dois falharam. Exatamente. Entendeu? Os dois falharam. Não tem como você falar assim, mas fulana fez isso comigo. Mas alguma coisa você fez para que ela fizesse isso. Com certeza. Entendeu? Então, sempre tem os É dois a questão lados, da né? ação e Sempre tem os dois reação, né? lados. Eu falo assim, que as pessoas têm que aprender que o término de um casamento não existem culpados. Não. Existem responsáveis. Isso. Né? A culpa sempre é do diabo. Eu sempre falo isso. A culpa sempre vai ser do diabo. Isso a culpa. mesmo, é. Mas a responsabilidade. Alguém tinha a responsabilidade. Alguém Você que deu a deu legalidade. legalidade. Exatamente. É. Alguém Alguém tinha a deu- responsabilidade. Tudo é princípio, né? Porque você vê, ó, o próprio Deus, quando ele faz a criação, a primeira vez que a terra ouve a voz de Deus é no verso 3, quando ele fala o quê? Haja luz. Então, antes dele criar todas as coisas, ele trouxe o quê? Luz. Então, para um relacionamento, para o seu projeto, para a estrutura da sua vida, você tem que trazer a luz. Verdade. A luz, ela vem através do quê? Da sua busca a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar. Buscar realmente a direção de Deus. E em um relacionamento, a gente costuma dizer, eu falo muito isso para ela, e quando a gente aconselha as pessoas na igreja, que ela fala assim, gostei do fulano, será que é de Deus? Ah, não. Né? Tem essa... Tem esse tem negócio. Será essa- que é de Deus? Será que Deus vai confirmar? O que o senhor acha? Será que Deus vai dar uma resposta? Irmão, Deus não se mete nessas coisas. Não. Sabe qual foi a única vez de se meter nessas coisas? Adão e Eva. Olha aí, ó. E deu errado. Ele falou, não meto Então, mais. Olha aí, ó. Ele falou, É isso não aí. me meto mais. A partir de agora é com você. É você, cada um se vire. Então, o que vai fazer o relacionamento ser de Deus é eu e ela. Exato. É eu e ela unidos em um propósito que vai fazer o relacionamento ser de Deus. Deus só vai se meter nisso quando vocês concordarem, selar isso, aí Deus vai falar, agora sim, eu vou estar junto no projeto com vocês. Ó, eu encontro muita dificuldade pra falar isso pras pessoas, porque tem gente que acha assim, você acha que fulano é de Deus pra mim? Então, E pra eu ser bem sincero, eu falo, não existe ninguém que nasceu a pra gente ficar sempre Deus. fala isso. E lá no é. céu, como é que vai ser então, se você acredita em Deus? Você tá entendendo? Vamos supor, não, fulano é pra mim, tá bom, casei com fulano, e fulano morre, eu vou casar com outra pessoa. E agora? E depois, não era pra mim, como é que fica? Não, e aí? A pessoa chega pra gente, olha, eu orei, é de Deus. É de Deus. É de Deus, pastora. Eu vou namorar com essa pessoa. Aí passa 5 meses, a pessoa terminou. Então, Deus... Não era de Deus? Deus, ele coloca dúvida em alguém? Não, É igual Deus, aquelas ele não pessoas põe dúvida que... na pessoa, né? Então, assim, não tem nada de Deus, gente. É igual Cada aquelas um... pessoas que buscam, né, uma instrução de Deus. Estamos falando assim mais nesse público assim mais cristão, né, evangélico, que fala o quê? Eu tava num culto, uma vez um casal chegou pra gente e falou isso. E aí Deus usou uma irmã e falou que que eu vou casar de véu e grinalda e que o meu varão é esse tal. Olha. E aí eu conheci um rapaz, o pastor, é de Deus? Eu falei, irmã, primeiro que a mulher falou uma coisa que é lógica. Eu acredito, você vai casar, você vai Acho que vai. Claro. e tal. Mas como que ela sabe quem é a pessoa? Entendeu? Não tem como saber. Não tem como. Vida sentimental. Você que vai construir isso para sua vida. É. Você que vai conquistar. Você que vai... Eu quis construir isso com ela, então eu tive que conquistar ela. Eu queria isso. Agora, se a pessoa ela quer entrar num relacionamento e ir por coisas que acha e pensa, ela vai se frustrar. Com certeza. Muito. Vai se Sabe frustrar. o que aconteceu isso comigo uma vez? Eu tava atendendo uma pessoa no escritório. Aí a mulher falou assim comigo, pode, quero falar com você. Eu falei, não, vamos, tá, beleza, tô ali atendendo e tal, não sei o quê. Não, que eu fui no monte, orei. Falei, poxa, legal, tá no monte orando, é bom, né? Tá no monte, tá orando, tá bom. Tá legal. Não, que lá falaram que eu ia casar com o senhor. Eu falei, comigo? Ai, meu Deus. Aí eu falei, não. Aí eu falei, não foi Deus, falou, foi o diabo. Mas por quê? Eu falei, não, porque se fosse Deus, confirmava comigo também. Então. E aqui não tem nada, não. Pode tirar É bem Muita complicado. gente- Aí entra a Lógico que emoção, é. né? Exatamente. Aí é o que a gente tava falando. Aí ela falou assim comigo, mas eu posso orar, fazer propósito? Eu falei, eu acho melhor não. Ela perguntou assim, por quê? Eu falei, porque Deus não é como o diabo. O diabo é o seguinte, você vai na macumba, você vai lá, você paga um valor lá pro diabo fazer a cabeça da pessoa. Exatamente. Eu falei, mas Deus não vai fazer a minha cabeça. Meu Deus. Pode, não precisa, não gasta seu tempo. Eu acho que os 3 dias sem comer, hein, cara. Eu falei, não Jejum gasta. de Esther Eu pra falei, ela. não gaste seu tempo
Não gaste seu dinheiro Poxa com vida, voto. Você vê como uma pessoa, né? Porque não é assim. E A não é assim que se pessoa constrói um relacionamento. Sem discernimento espiritual, Você né? bateu A pessoa... na tecla aí. Como é que você vai pra uma pessoa que você não tem... Eu falei pra ela, vamos supor que fosse de Deus falando isso comigo. A gente não conversa. A gente não tem amizade, não tem intimidade. Como é que eu vou namorar? Você vai conhecer. Como? Não tem como. Como é que você pô. vai gostar de uma pessoa num As coisas não funcionam assim. dá, primeiro não. instante? Né? Não dá. E também Você vê que até ele se apaixonou de cá, mas foi, ó. Devagarzinho. Tem que lógico. construir um caminho. Não existe Até pra isso. perceber se realmente, vem cá, o que eu tô sentindo, isso aqui é real Não, será que mesmo? Não, porque como ele disse, né? será que assim, eu posso, é. vamos colocar assim num português claro, será que eu posso investir nesse relacionamento? Não, Exatamente. e outra, Será que vai dar igual certo? ele falou, né? Exato. Que quando me viu e tal. Então, assim, então quer dizer que foi por beleza? Então, beleza acaba, né? Exatamente. E aí? Com o tempo acaba. Com o tempo acaba. E tem pessoas muito mais bonitas do que eu também. E aí? Uhum. Né? Uma Não hora. nos olhos dele, né? Uma Mas- hora você vai encontrar alguém mais bonito e aí vai acabar, né? Então, assim, a pessoa que vai pela aparência também, porque eu posso confessar que também sempre fui muito pela aparência. Uhum. Tipo assim, eu no meu ponto de vista, eu ia casar com uma pessoa desse jeito, porque eu queria dessa forma, entendeu? E foi totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Tipo, não foi uma pessoa que... Eu falava, eu só vou namorar com alguém que for doutorado e tal, né? Aquelas coisas, liturgia de pessoas que Que era o que estudam. você também já estava construindo. né? Sim, Aí eu, é- não, eu nunca que vou... Saiu totalmente do Nunca que eu nicho vou dela. namorar com alguém que não é empenhado em estudo e tal, não sei o quê. Mas eu encontrei o quê? Um homem da fé. Ele vive pela fé, simples assim. Então, aquilo que você quer pra sua vida nem sempre é o que Deus quer pra sua vida. E até a psicologia, assim, eu costumo Né? dizer que a psicologia ela completa muito com a Bíblia, né? Quando a pessoa quer fazer esse encaixe. Porque às vezes a psicologia explica isso. O seu cérebro te dá uma comunicação que não é o que você precisa para sua vida. Isso mesmo. Uhum. E as pessoas caem muito nisso. Caem Na muito cilada do próprio cérebro. E a própria Bíblia fala isso, enganoso é o coração, né? Uhum. Porque não é o coração que vem do nosso sentimento. A Bíblia fala, tem a palavra coração, mas na verdade é o sentimento, é a Exatamente. mentalidade, né? Que é enganosa. Às vezes eu posso olhar para você e achar alguma coisa de você e começar a viver aquilo ali. Não, ele é assim sim. E não tem nada a ver. Não tem mano. nada a ver. Como também eu posso olhar e falar, não, por um lado bom também, e achar que é tudo do... E também não tem nada a ver, né? Isso mesmo. E às vezes o cérebro dá esse comando pra gente. Ah, não, eu preciso disso, daquilo outro, quando na verdade não é nem o que eu preciso. Isso. E foi o que você acabou descobrindo isso, né? Você mentalizou uma coisa que pra você era o que você queria, mas a vida tem mostrado que não era daquilo. Exatamente. Você queria uma coisa que você não precisava. E o Isso. que você precisava é o que você encontrou. Isso. E quando você percebe isso, você se completa, né? Aí você se Uhum. sente completo e você se encontra naquela pessoa, né? Então, o que faltava em mim, né? Eu tinha alegria, eu tinha uma família abençoada, eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão, tinha uma carreira legal. Mas eu não tinha uma pessoa que me entendesse, né, da forma que ele me entendia, como meu amigo, Uhum. e que trouxe isso pra mim, nasceu o amor, né? Um O amor, um sentimento sentimento verdadeiro, que realmente era verdadeiro. Então, assim, tudo foi construído, né? E com essa base, né? E com, lógico, os princípios... Pra mim sempre será os princípios bíblicos, né? Assim, Uhum. respeito, a admiração, a comunicação, né, também. Isso é o que traz o valor pro nosso relacionamento, sabe? Isso é muito importante. Então, Eu vejo que pelos dois, vocês entendem que um relacionamento de valor é um relacionamento com muita comunicação. muita comunicação. Comunicação aberta, Com certeza. franca, em todos os Em aspectos. todos os aspectos. E como nessa família vocês receberam a chegada da Maria Maria Clara e da e da Luísa. Luísa. Ah, nossa. Olha, Demais, né? é assim, Tudo também teve um projeto, né? Foi tudo... entre aspas. Um foi projeto e outro não É, foi. Porque o que acontece? Aí a gente se desligou desse ministério, né? Por conta das correrias e tal. E quando você é solteiro é uma coisa. Quando você tá com a sua família, aí você tem que conservar a família. Claro, né? valorizar, né? Isso. Então, quando digo me desligar, eu não saí da igreja. Eu fiquei congregando lá, né? Mas eu não estava mais exercendo aquela entrega 100%, sim. né? E o que aconteceu? Ela chegou a voltar para a faculdade, né?
E eu também estava fazendo o trabalho de agenda e tal, enfim. E aí foi aonde... Pregador itinerante. Isso, pregador itinerante. E aí foi aonde eu cheguei e conversei com ela. Eu quero ter um filho. E ela tomou meio que um susto. Porque ela também se cuidava, né? Aquela coisa de mulher e tal. E ela pegou e falou assim pra mim, olha, eu acho que agora não é o momento. E eu respeitei ela. Só que em seguida eu peguei e falei. Não sei se isso foi brincadeira, se foi verdade, eu não vou lembrar muito bem. Mas eu falei pra ela, eu falei assim, mas Deus falou pra mim que eu vou ter um filho. E vai ser esse ano. Aí ela, como se eu tô tomando os remédios e tal? Só se eu parar de tomar um remédio. Eu falei, não, você não vai parar de tomar um remédio. E aí passou-se um tempo. Eu falei que eu não ia, né? Eu falei, não, eu não vou, né? Porque, poxa, falta pouco tempo, então deixa eu terminar logo essa faculdade, né? E aí depois a gente vai ter nossos filhos e tal. E ele sempre falou, e vai ser uma menina. Eu vou ter uma filha e vai ser menina. Aí eu também tenho vontade de ter uma menina, mas vai ser, espera um pouquinho, né, tal. E eu falei que não ia parar de tomar remédio, ele falou assim, se for de Deus, então você vai engravidar tomando remédio. Aí eu falei, ai, tudo você acha que é assim, né? Tudo você acha que é assim. E brinquei e tal, e passou. Passou o tempo e passou acho que uns 3 meses que tinha dito isso, acho que foi no meu aniversário, assim, ele falou isso, queria ter um filho. E aí, quando foi tipo Natal, a gente viajou com a nossa família e eu passei mal, né, nessa viagem. E aí as meninas, né, minhas irmãs, nossa, eu acho que você tá grávida, porque eu nunca vi você passar mal e não sei o quê. Eu falei, gente, imagina, eu me cuido e Eu jamais, tomo remédio, nem tá tudo quero certinho. agora, nem tem condições de ter filho agora, tudo, né. E aí, pronto, eu comecei a passar muito mal mesmo, né, toda semana passava mal. E tudo que eu comia passava mal. Aí ele falou bravo, porque ele já tinha dito que eu tava grávida. Você está grávida. Eu já... Não tem como você estar grávida. Você não queria aceitar. Eu queria aceitar, né? E eu achava que não. Achava que era problema de, né, gastrite, sei lá o quê. Aí ele falou, bom, então você ore pra que você esteja grávida. Que se você não tivesse, tá muito doente. Porque eu tava passando muito mal. Nossa, eu já tava ficando magra. Eu falei, como é que eu tô grávida se eu tô até emagrecendo, né? Quem engravida, engorda, né? E eu tava secando, porque eu só... colocava tudo pra fora. Aí eu fui no médico e pronto, já tava de 4 meses grávida. Caramba. Eu descobri a Maria Clara, já tava de 4 meses grávida. Só que aí, pronto, já aceitei na hora. E aí. Porque ele tava planejando. Então já tava tudo preparado, assim, pra receber, né, a chegada da Maria Clara. Já tava tudo ok. Aí foi maravilhoso, super aceitei, tudo perfeito. Um dia antes dela nascer, a gente sofreu um acidente de carro, né? Vou falar bem rápido, porque, né? E aí, a gente sofreu um acidente de carro, mas não aconteceu nada. Ela nasceu no dia seguinte. E em seguida foi a inauguração da nossa igreja. Isso. Né? Então, assim, ela nasceu e a gente inaugurou um ministério. Então, a gente entendeu que realmente era um propósito de Deus, né? Porque hoje a gente vê o crescimento da minha filha é exatamente o mesmo crescimento que tem tido a nossa igreja. Sabe? Bem, um passo de cada vez, indo assim, e Deus abençoando. E aí, quando foi a Luísa... então, assim, ele até falou, né, que uma foi preparada e a outra não, mas as duas foi despreparadas, as duas não tinha muito o que saber. A gente não sabia que ia vir, né, uma criança. E a Luísa foi no meio da pandemia também, a gente tava no meio da pandemia, a Maria Clara tinha 1 aninho, e aí eu descobri que tava grávida, né, e aí a diferença delas é 1 ano e 8 meses, assim, é bem coladinha uma da outra, né, e também foi uma surpresa. Mas... Já a Luísa foi ao contrário, ela que veio me dar a notícia, né? Aí ele, poxa, como que você tá grávida, meu? Meu Deus do céu! E tal, eu falei, ué... Foi um pouco assustador. O que você quer que eu faça? Tô grávida, meu criança filho, não é bora. fácil, você dá o suporte, ainda mais no dia de hoje, é muito tudo difícil. muito difícil, né? Eu paro pra pensar e falo, rapaz, como é que a minha mãe conseguiu cuidar de 4 meninos? Como é que conseguiu? Mas é um período muito diferente, né? Com certeza, É um período muito diferente. Hoje os hábitos eram outros, né? Outros, então é muito difícil hoje em dia. Até mesmo por essa questão do mundo em si, né? Essas ideologias, esse monte de coisa. Então tem sido muito perigoso, né? E também levando pelo lado do relacionamento, né? Porque tem gente que não tem coragem de falar isso, mas eu falo porque a gente não tem problema com isso. Sim. Mas quando chega um filho, o casal precisa de se estruturar muito bem.
Porque um filho muda tudo na vida Muda do tudo. casal, né? E esse que é o ponto da questão que eu acredito que foi por isso que o senhor perguntou, Exato. é a nossa comunicação, né? Exato. E a forma da gente conduzir isso gerou com que a gente não tivesse um atrito, né? Exato. Como se Nessa tivesse blindado, chegada, né? nessa chegada das crianças, né? Porque a gente conseguiu levar um ajudando o outro. Ele não jogou a responsabilidade é sua, que você é mãe. Não, muito pelo contrário. Todo o início do nascimento das meninas, ele tomou a parte, assim, sabe? Ele que cuidava, ele que me ajudava. Quando a Luísa nasceu, eu tinha que dar muita atenção pra Maria Clara, porque ela era muito bebê ainda, entendeu? E aí eu tinha que amamentar, eu tinha que segurar ela no colo. Aí ele foi onde a gente conversou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte. Dá mamadeira pra essa criança. Porque aí, enquanto eu tô dando mamar pra Luísa, você fica com a Maria Clara. Então, a gente conseguiu conciliar algumas situações pra que não viesse desgastar o nosso relacionamento. Parceria, né? Entendeu? Isso aí. Porque senão, com certeza, no meio do caminho tinha tido muitas diversidades. Porque não é nada fácil você ter 2 crianças em casa, entendeu? Não é nada fácil ter 2 crianças e isso, graças a Deus, assim. E a comunicação, a gente conseguiu conciliar. Mas é até uma dica para todas as pessoas que almejam ter um relacionamento abençoado e que vai construir uma família, colocar isso como um dos pontos primordiais, porque senão não consegue. Porque mesmo tendo Não filho, tem que ter consegue. o tempo do casal também. Tem que ter. Né? E às vezes as pessoas confundem isso. E acha que também o tempo do casal é só o dia que vai ficar com a sogra, vai deixar com a babá, né? Acha que esse é o day off, né? Eles falam, né? É o day off, né? Ah, hoje eu tô Vale Night, Vale né? Night. Tô com Vale Night. Mas não, você tem que ter o Vale Night todos os dias. Você tem que colocar uma rotina estabelecida nos seus filhos pra você colocar eles pra dormir e você ter o seu momento com o seu esposo. E tem muita gente que acha que não, né? Acha que é besteira, acha que você quer ser muito certinha com seus filhos. E a gente não tem nada disso. Porque a gente não tem hora pra dormir, né? Muitas das vezes a gente não sabe nem se vai conseguir dormir, as crianças verdade. dormir às 6 horas que precisam, 8 horas que precisa, porque a gente chega tarde, acorda cedo, mas a gente conseguiu conciliar bem isso. Exato. Inclusive, hoje, agora, elas estão na escola. E estão na E se escola. não tivesse, ia estar com a gente aqui. Ia Exatamente. ficar ali sentadinha, ali quietinha. Elas já se acostumaram com os ambientes que a gente frequenta, né? Então elas sempre estão presentes conosco. Mas o momento que a gente precisa de priorizar é o momento da nossa casa. Chegou em casa, outros assuntos. Chegou em casa, colocar as crianças na disciplina. Ó, vai fazer assim, assim, assado, vai dormir, que agora a mamãe vai assistir um filme com o papai. Pronto, elas entendem, entendeu? Mas demora. É uma coisa. Você vê, a Criar Luísa. um hábito, né? Criar um hábito não é A fácil. Luísa vai né? fazer 3 anos agora. Então é muito nova ainda, né? Criar um Você hábito não é você fácil. tem que Então, ser insistente. Não é fácil. Porque tem criança sabe que... como é que é. Criança, E elas querem tudo pra fazer eles é acontecer. maravilha, né? Elas têm o quartinho delas, dormem no quarto delas. Dormem. O que Isso. você acha de casal que bota a criança pra dormir Não na cama? pode, de jeito Ah, nenhum. não pode. Não pode. Vai Eu sei que vai ter desgastar. muita gente que vai falar, você vai sentir falta do seu bebezinho e tal. Muita gente Eu penso me assim, de vez criticou em quando, muito. Quando eu coloquei... aconteceu alguma coisa, assim, beleza, sim, mas quando tá doente, criar o hábito... né? Você vê, a minha filha Não. Luísa, com 6 meses, ela teve bronquiolite da muito grave, né? E eu tinha que estar com ela ali, porque se ela tivesse uma respiração mais, eu tinha que levar pro hospital. Então, assim, teve várias situações que aconteceram nesse meio período aí. Mas a gente sempre estabeleceu, Não é né? aquela coisa drástica, né? Quando... É claro que às vezes ela ia pra cama, dormia, quando eu via que ela pegava no sono, pegava ela, Isso. levava pra cama levava pra dela. caminha Levava dela. Quando... Nunca teve esse problema com elas. Com 3 meses eu coloquei elas no quartinho já, né? E aí quando eu postei, né, no meu Instagram, né? Aí chove dormindo. os- Nossa. Aí tem Os gente que juízes acha legal. da vida. Demais. Nossa, você não tem medo da sua filha engasgar à noite? Nossa, mas gente, você vê como que é o nível da pessoa, ela só consegue te criticar, né? É. E também, só que você também não liga, né? Que tem muitas que também se inspiram em você, né? Uhum. E quando eu fiz isso, muita gente me criticou, né? Ai, nossa, você já colocou a bebezinha pra dormir sozinha e não sei o que lá. Mas se você tem como estabelecer a criança ficar no quarto dela, então tem que ficar no quarto dela. A Maria já vai fazer 5 anos. E aí, às vezes, ela chega, ai, mãe, queria tanto dormir aqui no seu quarto hoje. Ai, filha, vem cá, fica aqui um pouquinho com a mamãe, deita ela aqui um pouquinho. Pronto, agora vamos lá pro quartinho. Meu, o que você custa comunicação com seus filhos, né? Conversar. Filha, se você dormir na minha cama, eu vou acordar toda torta. Poxa, não cabe nós 3 aqui na cama, né? Entendeu? Aí ela, é verdade, né, mãe? Ah, eu vou lá pra minha cama, então.
você conversou, Sim, né? Você sim. conversou, você Comunicação é mostrou. tudo, né? Você Exatamente. mostrou que não dá, então Acho que é o que a criança entende. salva qualquer pessoa, né? Então, Você vê acho que que isso deu certo. tanto é que o próprio Senhor Jesus ele diz, né, que no princípio ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a comunicação, ele é a instrução. O diálogo. Então, quando a gente fala de colocar o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso relacionamento, é isso. Não é religiosidade, muito pelo contrário. Quando eu tô com as meninas, a gente brinca, bagunça. Eu não fico falando de igreja dentro 24 de casa. horas, né? Não... A gente brinca, bagunça, vamos assistir um filme, vamos fazer isso, não sei o que lá. E aí sim, depois disso, aí a gente mostra a disciplina que é do lado de fora, né? Então, tem que ser tudo moderado, né? Moderado. Bem... É porque, você vê, eu cresci na igreja, mas meu pai não ficava colocando Bíblia 24 horas na gente. A gente tinha um horário que todo dia à noite ele sentava lá, lia lá um versículo lá com a gente fazia uma oração e tal. Legal, ia pra igreja, tudo certinho. Mas o meu pai, a gente tinha familiares que não eram cristãos. Meu pai nem por isso privava a gente de ir no aniversário do meu primo. Você entendeu? Agora tem gente que quer pôr a religião em tudo. Nossa, porque os meus filhos e tal. Aí a criança cresce cansada. E esse que é o Entendeu? perigo dos dias de hoje, A né? criança Você cresce quer cansada. proibir, você tem que entender que a criança ela não vai entender muita coisa. Não, Então você tem que ter sabedoria, né? Sabedoria para primordial, instruir. né? Eu sou filho de pastor. Então, Eu cresci, mas meus pais, eles sempre, assim, me deram liberdade moderada e controlada. Ó, até aqui você pode fazer. Exatamente, é isso Daqui aí. pra cá não vai fazer. E se fizer, você perde até o que você conquistou até aqui. É isso Entendeu? mesmo. é isso. Mas aí. mostrava os dois lados, né? Isso. Ele mostrava por que você não pode fazer isso, né? E por que você deve fazer dessa forma. Então esse é o pilar primordial que você continuou, né? Nos Tô, caminhos e e graças tá, a Deus. graças a Isso Deus. tem que Então, amadurecer na é igreja. sobre isso. Isso tem que amadurecer. Tem gente que ainda não tem essa maturidade. Você vê que às vezes as pessoas criticam. Minha filha passou muito por isso quando era pequena. Ela estudava numa escola canadense, quando ela era pequenininha. Aí teve um evento, uma festividade na escola canadense, e eu tinha que botar uma roupinha, uma fantasia. Aí a pessoa criticava uma criança. Tipo Halloween, né? Entende. Porque tá numa fantasia. É, Cara, aquilo ali, a fantasia dela não é a minha vida, não. Amanhã ela vai trocar de roupa, acabou. isso mesmo. Né? A gente teve essa situação com a Maria Clara, ela estudou num colégio que era católico, né? E aí eles comemoravam carnaval, eles comemoravam festa junina, festa de Halloween, né? Todas essas festinhas. Do Halloween eu não levei ela simplesmente faltou no dia. Mas no dia do carnaval foram fantasiadas, entendeu? Dia da festa junina, ela colocou vestidinho Mas de não caipirinha. entende assim, né? Ela fala, Entendeu? rapaz, vamos brincar. Mas as A pessoas... gente foi brincar, como é que ela falou pra mim? A gente foi brincar e tava fazendo as coreografias, né? As danças. Ela não entende. Não, Tem em si. maldade. Que maldade. E assim, foi tudo lindo, maravilhoso, sabe? Ela, na apresentação de fim de ano, era em comemoração da Copa, e aí colocaram uma roupinha nela tipo de cropped, né? E ela brincando, tal, dançando, foi a estrela da festa, né? Na apresentação. E, poxa, era uma música secular que ela cantou. Sabe né? o que eu não entendo? A questão da música secular. Você tocou um ponto importante pra mim. A gente pode assistir série secular, filme secular, Olha isso aí. mas se for música do diabo. Isso! Aí ele fala Cara, isso. Eu não É entendo. lógico que você vai se Novela adequar secular. a letra, né? É lógico que você vai ver a Óbvio, letra. Tem coisa que não combina. Entendeu? Como é que você vai ouvir uma letra falando apologia, né? A sexualidade e tal, mas você tá vendo uma letra que é romântica. É o que eu Poxa, falo pra ela. se você Música vai... pode ouvir qualquer música, mas se tiver palavrão, Tá fora. não o pode. interessante Palavrão, é isso. não pode. Não é legal. Por Falou que vai exemplo- pegar a mulher não sei o que, não pode. Aí você vai num... Droga, não pode. Não, aí seja sincero, né? Aí você vai num jantar com seu esposo, você quer ouvir o quê? Giovanni Santos tocando? Não, Né? Não é legal. Você quer... nada contra. Nada que contra, a né? voz é... Nada Mas- contra o Giovanni, Se ele mas... cantar um Roberto Carlos, é legal. Isso, mas você Exatamente, entende que claro. não, nem sempre Claro. tem os momentos adequados? Claro. Por exemplo, a festa da minha filha, né? Ela gosta muito dessas meninas de youtuber, né? Maria Clara, JP, Nasha, né? Tem as musiquinhas deles. Sim, Poxa, sim. aí eu só vou colocar a Aline Barros, mas eu sei que ela gosta também da Aline Barros, mas ela gosta dessas meninas do Também. YouTube. Então põe a musiquinha lá pra E tocar. não tem problema Não nenhum. tem Não problema. vai interferir em né? nada. Muito pelo contrário, que ensina valor. Uhum. Que ensina valor. Exato. Então, não são pessoas que são cristãos, mas ensina a ter valores. Isso. Joel, você como bispo, você acha que a religiosidade atrapalha muitos relacionamentos? Atrapalha. Muito. Atrapalha demais, por quê?
exatamente por esse ponto, das pessoas acharem que coisas que acontecem no relacionamento dela ou é de Deus ou é do diabo. E não. Aí pela religiosidade, tá acontecendo isso porque é do diabo. Mas você não conversou com seu esposo, você não teve uma comunhão, você não colocou isso na mesa. Aí agora você está sofrendo porque você agiu errado. E às vezes também na hora de entrar no relacionamento. Eu falo muito isso, ó, padronizar as suas escolhas. Que legal. Que tipo de pessoa que você quer ter do seu lado? E não estou falando de aparência, embora a aparência também é importante. Claro. Mas qual é o seu padrão de escolha? Como é a sua personalidade? Qual é a personalidade de pessoa que você quer lidar? Porque a gente tem as linguagens do amor, né? Por exemplo, existem pessoas que ela demonstra amor com o ato de serviço. Fazendo coisa pra você, Verdade. fazendo suas coisas, organizando suas coisas. E aquilo é pra ela uma demonstração de amor, pra ela. Mas pra ela entender que tá recebendo amor já é uma outra forma. Às vezes é uma palavra de afirmação. Legal. Nossa, aquele negócio legal que você pensou. Né? Entendi. São detalhes, né? Detalhes, mas, por Mas exemplo, aí a linguagem do amor dela é servir, né? Aí ela serve com excelência, né? Sempre tá lá disposta, tudo. Só que essa pessoa, ela também tem que entender que essa é a linguagem de amor dela. Exatamente. Mas o esposo pode ser que... Não entendo. Servir pra ele não é... Legal que você fez uma mesa posta, poxa, entendeu? Legal. Legal que você arrumou Amor, minhas você gavetas. gostou? Bacana. Que bom. Nossa, você não viu o que eu fiz? Não, mas... Não vi nada diferente. Então, assim, aí a pessoa fica priorizando isso, aí ela fica frustrada. Vai se machucar. Vai se machucar, porque ela vai esperar um elogio e ela não vai receber nada. Que não entendeu? vem, né? Não vai receber nada. Tem até... Eu vou falar uma situação, tá? Mas antes de você falar, peraí. Fala. Eu tenho que já me defender. Não, então fala. Eu tenho que me defender. Porque o que acontece? Vamos. Olha que só. minha linguagem de amor é o serviço, entende? Eu gosto de servir, eu gosto de fazer, entendeu? Então, Só que é o que eu falo, mas por isso que eu também me adequei. Eu sou uma pessoa já forte no diálogo. Então o que eu sempre falo pra ela? Olha, nada melhor do que a gente conversar. Então, antes de tudo dela ver em mim, eu já falei. Isso. Eu já falei, ó. Esse é o meu defeito, eu acredito que seja. Isso é uma coisa que é difícil de eu fazer. Acredito que seja. Mas a gente conversando, a gente vai o quê? Vamos tentar chegar lá. Melhorando, Isso. Mas vamos aí não me gerou expectativa, porque eu já sabia. Entendeu? Eu já sabia. Eu não podia gerar expectativa em algo que eu já sabia. E Vai ele? lá, Entendeu? conta aí. Conta a história Aí, por agora. exemplo, né? Eu sempre quero servir, sempre, né, e eu sempre farei, né? Mas Organizar as coisas. isso, tal. e para isso não só porque é meu esposo, mas pra todos, né? Quando a gente recebe qualquer pessoa, sempre eu quero fazer isso porque eu gosto muito. E aí Eu também gosto bastante. isso. E aí, eu também eu gosto muito de receber presente, mas eu gosto muito de dar, entende? Eu quero dar presente pra todo mundo. Se eu puder, eu dou presente pra todo mundo que eu vejo. Eu queria muito É poder. igual eu sou assim. Entende? Eu gosto sou o cara muito. do presente. E aí, ele não tem esse hábito, né? Ele não tem esse hábito. De dar presente. De dar presente, de presentear, de comemorar uma data especial, de lembrar de uma data especial. Tá Né? aprendendo, É lógico que claro. isso foi... É construção, relacionamento é construção. E no comecinho, assim, eu acho que a gente tinha uns 3 anos de casado quando a Maria nasceu. Era novo no relacionamento também, né? E aí, era meu primeiro Dia das Mães, né? Eu falei, uau, né? Vai ser muito especial. Vai ser uma coisa top. Mas eu sabia que não ia rolar, né? Bom, Eu não vou sabia. criar muita expectativa, mas um pouquinho. Eu tinha certeza que ele não ia nem lembrar que era Dia das Mães. Porque muitas das vezes eu falo pra ele, você já ligou pra sua mãe? Entendeu? Então, assim, é a forma dele de agir, é o jeito dele. Não é maldade. Não é maldade. Que é bom a pessoa entender isso. Entendeu? Né? Não é maldade mesmo, porque ele não lembra o aniversário dele. Quando a gente namorava, eu, tipo, comprei um monte de presente pra dar pra ele de aniversário, que era o primeiro aniversário que ia comemorar com ele, né? Aí eu falei, que hora você vai vir aqui na minha casa, né? Aí ele, então, acho que hoje não vai dar pra ir na sua casa, não sei o que, né, tal. Aí eu falei, como assim? Você vai fazer alguma coisa? Eu vou aonde você estiver. Aí ele, não, é porque a gente tá enrolado aqui, fazendo uns programas e tal, não sei o que. Eu falei, mas hoje é seu aniversário. Aí ele, meu Deus, hoje é meu aniversário. Tinha esquecido. Então, assim, é o jeito dele, né? Eu não. Você já deve ter visto, que eu começo 3 meses antes no meu Instagram. Já avisando. Pessoal, meu aniversário tá chegando, já vão se preparando, né? Porque Coloca até eu gosto. notificação. Eu gosto de aniversário. E aí, era o Dia das Mães, aí o que eu fiz? Eu queria ganhar aquelas flores, né? Aquelas caixas de flores, assim, enormes, né? E aí eu falei, bom, eu queria ganhar, então vou fazer. Aí eu fui,
comprei na floricultura, falei que queria que entregasse tal hora lá em casa e a carta, né, do jeito que eu queria que ele escrevesse pra mim. Aí a mulher escreveu tudo direitinho. Aí 7 horas da manhã ligou a portaria, olha, tem uma encomenda pra senhora Natália, né, tal. Eu falei, ai, Joel, eu tô de pijama ainda, vai lá, né? Aí ele, não, vai você e tal. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí me pus qualquer coisa, né, e desci lá. Aí subi chorando. Meu Deus, como que você fez isso? Eu não esperava. Como que você me presenteou e tudo, aquela coisa, né? Muito emocionada, né? Fiz um teatro, assim. E eu fiquei sem saber. E aí ele, cara, eu comprei isso pra você, cara. tem alguma coisa errada aí, Não, tem carta. Eu falei, Agora aqui, eu quero até saber. você escreveu. Não, eu quero saber Aqui quem você te deu isso aí, escreveu, cara. né? Você escreveu aqui e tal, e um bilhete lindo, assim, parabéns, foi o primeiro dia das mães e tal. E aí, pronto, aí ele me abraçou, eu acho que ele acreditou que era ele, né? Aí ele acreditou. Será que eu comprei? Não tô lembrando. Então, aí, nossa, É, maravilhoso. foi eu mesmo. Isso aí. Aí tudo certo, aí tiramos foto, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí eu falei, nossa, você gostou, né? Dessa surpresa que eu fiz pra mim, né? Aí a gente caiu na brincadeira. Mas isso foi uma chave pra ele. Ele nunca mais esqueceu de me dar alguma coisa assim. Nem sempre ele age assim da forma dele, né? Poxa, vamos lá no shopping, eu quero comprar um negócio pra você. Mas eu queria uma surpresa, então eu ganhei a surpresa. E outra coisa. Entendeu? Só que aí depois eu provei pra ela que ela é péssima de surpresa. É, né? Eu provei pra ela. Por quê? Ela não deixa você fazer Não. Ela isso. não deixa. Porque aí A ele mulher foi tem esse fazer. defeito. É. Ela fica naquela ansiedade que você não... Isso. Cara, meu. Aí Tá ele onde? fez Você uma tá fazendo o festa. quê? Mas aí, você já tá sumido. Tá estranho. Pelo menos finge. Aí ele fez uma festa surpresa pra mim, tão linda. Só que aí eu Ela estragou. estraguei tudo. Por quê? Estraguei tudo porque aí não tinha como. Por exemplo, ele falou que a gente ia jantar num restaurante japonês, só que com toda a minha família. Aí eu falei, poxa, mas meu pai odeia comida japonesa. Não faz sentido. Não, porque aí a gente vai passar na casa da sua irmã, porque a gente vai dar carona pro seu irmão. Porque eu falei, fala pra ele pegar um Uber, olha que horas que já é. A gente vai ficar atrasado, Joel, não tem como. Até então eu tava acreditando que era no restaurante japonês. Aí quando cheguei... Não tava nada. Não, tava assim. Aí quando eu cheguei na porta da minha irmã, tava o carro da família inteira. Aí, eu já entrei filmando, né? Eu já entrei. Gente, eles não conseguem fazer Já nenhuma não festa gosta, né? surpresa pra Já não mim. gosta aqui, ó. Não acredito nisso. Aí, né, poxa, você nem pra acreditar, né? Nem pra fingir. Finge, meu. Pelo menos Finge que finge. tá, mas... Mas o negócio é o quê? Poxa, tem que saber, É o né? momento, é essa sacada aí. Isso que é o legal, né? Não, mas é legal. Você vê, aí em tudo você vai se adaptando. Eu seria uma pessoa frustrada se eu simplesmente ficasse esperando que ele fosse dessa forma. Porque ele não é. É o jeito dele, E é o jeito da pessoa. E da mesma forma que ele não gosta do meu jeito. De tipo, ficar toda hora. Nossa, pra tudo você quer dar presente. Nossa, pra tudo isso. Nossa, pra... Então, assim, as diferenças, né? Que vai se completando. Que se Os opostos se completam. atraem. Se completam. E é assim que segue. Mas tem muita gente que não entende, né? Bom, nós estamos chegando no final do podcast. Viu? Legal. Passa rápido. Passa Um bate-papo rápido. legal. Bacana. Só pra finalizar, eu queria saber duas coisas. Primeiro, eu ouvi do Joel como bispo. Como é que você vê esse trabalho que sua esposa tem desenvolvido com mulheres, né? É muito bom, principalmente para a questão de auxiliar as mulheres nesse intuito de agir no relacionamento. Porque às vezes a pessoa quer receber, está frustrada por não receber e também não está conseguindo ceder, não está conseguindo se impor na situação. Então é esse que é o trabalho, né, do Mulheres que Inspiram, né? É mesmo, verdade. Esse é o trabalho do Mulheres que Inspiram, que é para aconselhar as mulheres da maneira de agir. Até mesmo uma mulher que é da igreja, o marido não é, ou uma pessoa que já sofreu traição, problemas disso e aquilo, aí a pessoa fica naquela, eu perdoo, ou eu vou ter a revanche, e todo aquele negócio. Então esse trabalho é muito bom para tratar a ferida das mulheres, né? Isso que é Verdade. bacana, Certo. né? E ouvir da Natália como pastora, de onde surgiu a vontade de criar esse movimento, Mulheres Sim. que Inspiram, e se esse movimento é um movimento que vai ficar restrito ao trabalho físico da igreja, ou é uma coisa que você pensa mais pra frente, fazer uma coisa digital Sim. para alcançar mais Com gente? certeza. Porque mesmo sendo mulheres que inspiram, não quer dizer que é só a questão da religiosidade. né? Não. Porque mulher que inspira
tem vários exemplos de mulheres que inspiram. Isso mesmo. Quando a gente iniciou, né, esse movimento, foi porque surgiu uma necessidade, né? A procura era muito grande de pessoas frustradas em relacionamento, que, igual ele falou, já foram traídas, já foram machucadas, pessoas que não se conhecem. Então, o Mulheres que Inspiram, ele traz o quê? Ele traz a inspiração para essa pessoa. Ela mesma é a inspiração dela, entendeu? Ela tem que ser a inspiração dela, ela tem que se amar, ela tem que se gostar do jeito que ela é, né? Quem não se ama, Aprender não ama ninguém, com né? os defeitos dela também, para que ela possa inspirar, né? O que é inspiração? É você conseguir sair, né, desse controle que o próprio mercado ele coloca, né? Você tem que ter um casamento perfeito. Padrão, né? Você tem que ser o padrão de beleza da sociedade. Se você não fizer isso, você não é assim e tal. E o Mulheres que Inspiram, ele faz com que a pessoa se ame e se goste do jeito que ela é e se adequando, né? Então, as mulheres que inspiram, elas inspiram o quê? Elas inspiram o perfume de Cristo, elas inspiram as coisas maravilhosas, né, do mundo. Então, a pessoa que precisa de um auxílio, então foi quando a gente iniciou, a gente começou a falar, não, você é uma mulher que inspira, não, levanta sua cabeça, né? Você é uma mulher que inspira, se levante, esse relacionamento não deu certo, mas você vai ter um relacionamento que vai dar certo, não é porque você não deu certo agora que você não vai dar certo no futuro, que você não vai encontrar alguém que vai te amar, que vai te auxiliar. Então foi sobre isso, né, que a gente iniciou. A gente tem crescido nessa comunidade de mulheres. Eu faço sempre um encontro com elas, né, mensal presencial. E a gente também trabalha muito na comunidade, né? A gente tem uma plataforma e a gente troca ideias. Uso muito, né, assuntos como o casamento blindado, né? O casamento restaurado. Muitas pessoas que querem se divorciar e aí encontram, nesse meio, elas encontram uma resposta que ela fala, poxa, ainda não tem como eu parar agora, dá pra mim continuar, tem jeito, eu posso continuar, eu posso insistir, né? Vai dar certo, tem como resolver. Então, é sobre isso. E aí, como essa demanda tinha aumentado, aí foi quando a gente começou, né? O Mulheres que Inspiram. Não é privado só para mulheres, tem muitos homens que vão nessa reunião, né? Que a gente faz presencial. E eles absorvem muito. E tem sido maravilhoso, onde que ele também tem agora o projeto para fazer, né? Junto com os homens também da igreja, com todos que precisam. E graças a Deus, Deus tem dado crescimento. Legal. Gente, conversamos hoje com o Bispo Joel, pastora Natália. Você viu? Um bate-papo legal, muito top. Já peço que você não esqueça de clicar aí embaixo. Deixa o teu joinha para a plataforma poder ampliar o alcance desse vídeo. Se não é inscrito no canal, clique embaixo para se inscrever. Compartilha com todo mundo, se puder compartilhar. Agradecer, Joel, mais uma vez. Poxa, obrigado por ter vindo. eu que agradeço. Eu sei que você tem vários compromissos, tem várias responsabilidades como líder de ministério e não é fácil, né? E separou um tempinho para vir aqui. Legal, para mim. Queria que você divulgasse sua rede social, endereço da sua igreja, os dias que está no culto, para poder ajudar pessoas. Bacana. Agradecer a oportunidade mais uma vez, Deus abençoe. A nossa igreja se localiza ali no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1515, né? E nós temos os cultos da quarta-feira, às 7h30 da noite. Na sexta-feira, o culto da libertação, às 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. E o domingo também, às 9 da manhã e às 18 horas. Estamos ali em prontidão para te ajudar, te atender, comprar tua briga. E se você quiser acompanhar o nosso trabalho nas nossas redes sociais, é só seguir a gente lá, @Bispo Joel Costa, tudo junto, sem abreviação. Gente, é isso. Tamo junto até o próximo episódio com mais um casal, ou um homem, ou uma mulher, mas alguém que possa trazer referência para você sobre amor autêntico. E ó, beijo, tamo junto. Deus abençoe.